Neste vídeo, eu vou falar sobre como você pode atrair novos clientes todos os dias pela internet. Mesmo que você tenha poucos seguidores, mesmo que você não queira produzir conteúdos todos os dias, mesmo que o seu negócio ele seja 100% presencial e você queira utilizar a internet somente para atrair clientes. Para quem é este vídeo? Principalmente para profissionais autônomos e pequenos empreendedores que querem atrair mais clientes, cobrar mais caro, escalar os seus serviços. Então, se você é uma psicóloga, se você é uma personal trainer, uma fisioterapeuta, uma massoterapeuta, uma terapeuta, uma contadora, se você tem um pequeno negócio, se você vende produtos, se você vende serviços, e você quer, primeiro, atrair mais clientes, com mais clientes, o que você vai conseguir? Você vai conseguir cobrar mais caro. E vai chegar uma hora que você, mesmo cobrando mais caro, vai ter mais pessoas interessadas do que vagas disponíveis. Então, você vai poder escalar os seus serviços, ou seja, não depender só do seu tempo, certo? Eu sei que a primeira pergunta que fazem, né, hoje em dia, falar que faz alguma coisa, muitas pessoas acabam falando. Mas como a gente pode provar? Será que isso funciona? Então, eu posso dizer, primeiro, que funcionou para os nossos clientes. Por exemplo, a Nelly Bastos é uma massoterapeuta de uma pequena cidade do estado de Goiás. Ela trabalha em Niquelândia, né, uma cidade com menos de 50 mil habitantes. Ela saiu de 2 clientes por mês para lotar a agenda dela e cobrar mais caro pelo atendimento dela. Para você ter ideia, hoje ela não faz mais atendimento individual. Ela cobra mensalidade dos seus clientes pagam essa mensalidade para poder ter um espaço reservado na agenda dela. Funcionou para a Milane. Milane é uma pequena empresária, ela saiu de 3.500 de faturamento para 15 mil de faturamento por mês, em menos de 5 meses. Então, a Milane trabalha com logística, numa cidade do estado de São Paulo, em menos de 5 meses, aplicando o que eu vou falar aqui para você, ela atingiu esse resultado. Funcionou para o Rodrigo, né? O Rodrigo ele trabalha com plano de saúde. Antes, ele delegava essa parte de marketing para uma agência. Ele conseguiu, aplicando o nosso método, captar 4 vezes mais contatos para plano de saúde, aplicando o nosso método em vez de ter uma agência. Então, como seria se hoje você tivesse 4 vezes mais pessoas interessadas do que você tem hoje? Funcionou para o Vinícius. Vinícius é psicólogo. Ele começou a gerar de 4 a 5 pessoas novas interessadas todos os dias para a agenda dele. Então, pensa, o psicólogo ele vai atender ali entre 20 a 30 pessoas no máximo por mês. Então, se tem 4 a 5 novos interessados, em pouco tempo, você vai lotar a agenda e vai poder escolher quem você realmente vai atender. Funcionou para a Ana, né? A Ana é fisioterapeuta do estado de Minas Gerais, ela chegou a triplicar a renda dela em menos de 5 meses. Né? Depois você vai ver, a gente tem até uma página com esses depoimentos em vídeo, onde eles explicam melhor, mas isso eu já estou resumindo para você. E funcionou para a gente também. A gente conquistou centenas de alunos em 26 estados do Brasil, em 7 outros países, aplicando esse método. É importante falar aqui também. A gente, até 2020, a gente trabalhava somente em Brasília. Com a chegada, né, de toda aquela crise de saúde e tudo mais, a pandemia, a gente fez essa expansão para online e atingiu hoje 26 estados do Brasil. O único estado que a gente ainda não tem clientes hoje é no Tocantins e 7 outros países, né, no Chile, na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, em Portugal, em Israel e até mesmo no Japão. Então, aqui tem algumas fotos das palestras que a gente já fez, das turmas que a gente faz online, dos cursos presenciais que a gente fazia até 2020, né? Hoje a gente faz alguns atendimentos presenciais ainda, mas o foco do presencial era somente até 2020. Como eu cheguei nesse método? Né, Gustavo, tá, mas de onde você tirou esse método? Você leu um livro, você copiou de alguém, você só está replicando? Não, mas como eu cheguei? Vou explicar um pouquinho para vocês como eu cheguei nesse método. Antes de trabalhar com treinamentos, eu fui oficial do Exército. Então, eu fiz academia militar, aí tá a foto minha, eu sou eu aí no meio, né? Claro que eu estava mais novo, do lado direito, né? Tá meu irmão, do lado esquerdo tá meu pai, então todos são militares. Eu fui oficial do Exército. Depois disso, né, em 2016, eu pedi exoneração do Exército para trabalhar com treinamentos. Só que eu ainda tinha muito aquela visão de concursado público, né? Se eu trabalhar bem, se eu estudar bem, tudo vai dar certo. Não é bem assim que funciona. Então, comecei a fazer tudo de graça. Aí tem uma foto de uma palestra que eu fiz de graça, por exemplo, numa universidade, de uma pequena cidade aqui do estado de Goiás, né, Águas Lindas de Goiás, se não me engano, Universidade JK.
né, onde eu fiz palestras de graça, treinamentos de graça, até que, naturalmente, eu me endividei, né? Eu me endividei, estava fazendo tudo de graça, e eu comecei a buscar aprender como atrair clientes. Então, naquela época, já em 2016, né, onde hoje eu estou falando isso em 2023, então já tem 7 anos isso, eu comecei a estudar em todos os lugares que eu poderia. Né? Aprendi, por exemplo, com o Érico Rocha, encontrei o Érico em uma ida ao restaurante, porque a empresa dele ela ficava perto da minha casa, o restaurante que ele ia era o mesmo restaurante que eu ia também, então encontrei com ele, estudei todos os métodos possíveis que existiam na internet nessa época. Claro que naquela época os métodos que existiam na internet eram muito mais focados em própria internet, em cursos online, do que coisas presenciais, né? Serviços, atendimentos presenciais. Então, eu tive que desenvolver o meu próprio método, que hoje a gente chama de máquina de atração de clientes. E esse método ele funcionou muito bem. Né? Você vê aí um treinamento que a gente já estava fazendo, já um treinamento pago, onde a gente estava atraindo esses clientes para a gente, utilizando esse método que eu vou explicar, que eu vou revelar aqui para você hoje. Certo? Até que chegou um momento que um amigo meu, o nome dele era Regis, tá? A gente estava no Frente Café, se você for de Brasília, é o Frente Café que fica no Sudoeste. A gente tinha sentado para tomar um café, ele era um consultor comercial na época, né? Ele sentou comigo e ele falou assim, Gustavo, eu não estou entendendo. Você sempre tem cliente, você está sempre atendendo novas pessoas o dia inteiro. Eu queria aprender isso também. E eu lembro exatamente que ele falou, quanto você me cobraria para ensinar isso? Na época, né, eu falei o preço do que eu estava cobrando para atender individualmente uma pessoa durante 10 encontros, certo? Então eu falei esse preço e ele falou, tá bom, eu vou fechar. Como você faz esse pagamento? Eu falei, olha, pode ser tantos mil reais à vista ou em 10 vezes de tantos reais, certo? Falei isso para ele falou, tá bom, eu vou fechar. Aí, o que aconteceu? Aconteceu até algo engraçado. Eu estava com a minha pasta e ficava o notebook do lado, né, porque eu estava trabalhando, atendendo outras pessoas, e dentro da minha pasta eu sempre andava com a minha máquina de cartão. Aí eu peguei essa máquina de cartão e coloquei na mesa. Falei, tá bom, pode passar o cartão. Aí ele falou, seu filho é da mãe. Ele não falou seu filho é da mãe, ele falou outra palavra que eu não posso falar aqui. Né? Você já veio preparado. Eu falei, não, Regis, se pode sair dinheiro, se eu estou com a minha carteira para pagar coisas, pode entrar dinheiro também. Então, eu estou com a minha máquina de cartão para receber valores. E ele pagou. Naquele momento, a gente fechou, eu criei toda uma consultoria para ele, para atrair esses clientes, mas desde então, a gente decidiu que isso não ia ficar só com a gente ia ensinar para outras pessoas. Então, aí você pode ver até na tela, né, tem máquina de atração de clientes, a gente começou a ensinar pessoas, inicialmente em pequenos grupos, em Brasília mesmo, e depois disso, depois de 2020, com a chegada da pandemia, não dava mais para vender presencialmente, não dava mais para entregar presencialmente, então a gente começou a fazer isso online. Foi por isso que a gente atingiu pessoas de 26 estados do Brasil e 7 outros países também. Então foi assim que eu cheguei nesse método, né? Não é algo que eu peguei em algum lugar, que eu vi em algum lugar, que eu estudei no livro. Não, foi aprendendo, juntando estratégias, testando, validando, para ver como realmente funcionaria. Gustavo, então, se esse método que você vai falar para a gente, ele é tão simples, por que as pessoas não conseguem? Tá? Eu já atendi nos últimos 7 anos mais de 15 mil pessoas. Eu posso dizer que as pessoas não conseguem por dois grandes motivos. Claro, aquelas que estão tentando. E quem não tenta? Quem não tenta não consegue porque não está tentando. Mas quem está tentando, por que não consegue? Dois grandes motivos. Primeiro motivo, talvez você se enquadre em um desses motivos. Primeiro motivo, elas tentam vender logo no primeiro contato. Então, elas fazem anúncios tentando vender alguma coisa. Logo no primeiro contato. A pessoa não te conhece, ela não sabe quem você é, ela não sabe se pode confiar, ela está desconfiada. Então, você já está tentando vender. Principalmente se você trabalha com algo de alto valor, né, algo de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 100.000 reais, dificilmente você vai conseguir vender nesse primeiro contato. Segundo grande motivo, elas delegam totalmente as vendas. Então, elas contratam uma agência, pagam ali seus 2.000 reais por mês, seus 1.000, seus 5.000 reais por mês e querem entregar, delegar isso para aquela agência. Isso também não funciona. E por que isso não funciona? A pior coisa que você pode fazer para tentar vender para alguém que ainda não te conhece é começar tentando querer vender. E por que isso acontece? É como se você marcasse, pensa comigo, vamos supor, eu sou casado hoje, tá? Eu tenho uma filha, mas se você é solteiro,
né? Você provavelmente já foi solteiro, todo mundo nasce solteiro. Então, e você vai marcar um primeiro encontro com alguém. Imagina que nesse primeiro encontro você já leve um anel de noivado no bolso, se você é homem, é claro. Ou se você é mulher, já espere um pedido de casamento. Isso pode até dar certo, gente. Pode até dar certo. Talvez, se você tentar isso 1000 vezes, uma vai dar certo. Mas as chances são que dê muito errado. Então, quando você tenta vender logo no primeiro encontro, principalmente se você vende algo de alto valor, é como se você fosse para o primeiro encontro com um anel de noivado no bolso. Isso não vai funcionar. E, da mesma forma, quando você tenta delegar totalmente as suas vendas. Eu vou te dar um exemplo nisso. Imagina que você está no avião, né? Você pegou um voo, você está no avião. E aí você está na primeira fileira do avião. E na primeira fileira do avião, você sabe que tem um piloto e o copiloto. Ok. Aí do nada você vê, sai o copiloto. O copiloto vai lá no banheiro, lá no fundo. Está tudo bem, tem um piloto. Daqui a um tempo, sai o piloto também. E agora? Ah, não, Gustavo, mas o avião, ele tem piloto automático. Mas você confiaria em estar no avião somente no piloto automático? Eu não confiaria. Se saísse o piloto, saísse o copiloto, eu já ia lá buscar ele no banheiro e vou falar, ô, você está maluco? Né? Volta lá para o seu lugar. Por quê? Isso que acontece quando você quer delegar totalmente suas vendas. Você coloca o seu negócio no piloto automático, sem ninguém que entenda sobre o assunto, sabendo o que está acontecendo. Então, se a pessoa te levar, se o seu avião cair, você vai cobrar de quem? Se você nem sabe o que está acontecendo. Então, por isso que você não pode delegar totalmente o seu marketing ou as suas vendas. Porque senão você coloca o seu negócio no piloto automático na mão de alguém. Se o avião cair, você não sabe nem o que aconteceu. Se foi combustível, se foi uma asa, se foi a chuva, o que aconteceu, você não sabe. Entende? Então, por isso que você não pode delegar totalmente as suas vendas. Então, como funciona esse método máquina de atração de clientes? É um método de 5 passos. Funciona desde 2017, já aplicamos com centenas de pessoas de todo o Brasil e de fora do Brasil, certo? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é o direcionamento estratégico. Como assim? Pensa comigo, se você sai de um lugar, por exemplo, você está em Brasília, você quer ir para o Rio de Janeiro, e você vai colocar isso no GPS. Qual a primeira coisa que o GPS precisa saber? Ele precisa saber onde você está, certo? Então é exatamente isso que é o direcionamento estratégico. Você vai descobrir o que pode estar limitando as suas vendas. E ao final tem um convite para você para a gente poder te ajudar nisso. Depois disso, você vai definir o seu objetivo de forma concreta. Ou seja, saber exatamente quanto você quer atingir. Tem gente que fala assim, Gustavo, eu gostaria de vender mais. Tá, se você vender uma a mais por mês, você já está vendendo mais. Será que isso te deixaria satisfeito? Talvez não. Então, você tem que saber quanto exatamente você quer. É 20 mil, é 30 mil, é 100 mil, é 200 mil, é 1 milhão? Quanto você quer? Entende? E por último, você vai estabelecer um plano detalhado para atingir esse objetivo todos os meses. Então não adianta, gente, só você definir, eu quero 30 mil por mês, eu quero 40 mil por mês, eu quero 50 mil por mês, eu quero 100 mil por mês. Tá, e aí você vai esperar as coisas acontecerem? Você vai detalhar isso num plano. Isso a gente vai fazer, a gente faz na primeira sessão que eu vou falar ao final. Fazer um convite para você ao final. Um exemplo de um plano, por exemplo. Vamos dizer que você queira faturar 20 mil por mês. E o seu ticket médio é de R$ 500. Então, você vai precisar de 40 vendas por mês a R$ 500, você faz 20 mil. Certo? O que é ticket médio? É a média da venda que você faz. Então, quando o cliente chega até você, ele gasta quanto? R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 10.000? Quanto ele gasta? Esse é o ticket médio. Você tem 40 vendas. E aí você vai estabelecer quais são as etapas anteriores. Tudo isso a gente faz para você, junto com você, na primeira sessão, que eu vou explicar ao final. Certo? Vamos dizer, você tem as seguintes etapas: contato, agendamento, comparecimento e vendas. De cada 10 contatos, 2 agendam. De cada 10 que agendam, 8 comparecem. De cada 10 que comparecem, 4 você vende. Então, neste caso, nesse plano, você precisaria de 625 contatos por mês, 125 agendamentos, 100 comparecimentos e 40 vendas. É só isso. Como a gente vai fazer isso? Na sessão estratégica, na primeira mentoria de atração de clientes, a gente faz isso por você. Para criar esse plano de saber
o que você precisa fazer para atingir seu objetivo todos os meses, certo? Segundo passo é uma pesquisa de mercado. O que é a pesquisa, gente? A pesquisa ela vai te ajudar a ter um direcionamento claro do que você precisa fazer para atrair novos clientes, certo? O que você vai analisar nessa pesquisa? Você vai analisar demanda. Por quê? Porque é muito mais fácil você vender algo que as pessoas já querem do que você tentar convencer as pessoas de quererem algo que elas ainda não querem. Por isso que você avalia a demanda. Você vai avaliar público, para saber quais são as dores e desejos do seu público, e principalmente, qual é aquele público que mais valoriza o seu produto. Então, para de tentar vender para quem não valoriza. Descubra quem valoriza e descubra como você atrai esse público, certo? Isso a gente faz na pesquisa. E você vai avaliar também quem são seus concorrentes indiretos para buscar se inspirar. Então, se alguém faz a mesma coisa que você em outro lugar e tem dado muito certo, provavelmente, se você fizer, vai dar certo também. Então, você vai buscar se inspirar. E quem são os seus concorrentes diretos para buscar se diferenciar? Depois disso, você vai criar uma recompensa. O que é uma recompensa? Antes de ter o retorno financeiro do seu cliente, você precisa da atenção dele. E como você conquista essa atenção? Você vai oferecer algo gratuito ou de baixo valor, para que você tenha primeiro a atenção do cliente, e com a atenção do cliente você entenda qual é o problema, mostre qual é a solução, mostre qual é o produto e, ao final, realize a sua oferta, certo? Esse é o terceiro passo do método. E o passo 4 é a criação de páginas, né? A criação do seu site. Então, o seu site ele vai servir como uma secretária que trabalha 24 horas por dia para você. Ele tem 3 grandes objetivos. Ele vai gerar, primeiro, autoridade. Então, a pessoa que ela chega até você, ela tem que chegar até você já sabendo quem você é. Então, por isso que o seu site tem que gerar autoridade. Pensa quando você vai no escritório de um médico, que antes de chegar no médico, você já vê os resultados dele, você já vê um escritório bonito, tudo bem apessoado. Quando você chega até aquele médico, ele já tem autoridade para você, certo? Ou alguém já falou, você já sabe quais são os resultados dele, você sabe quem são os clientes satisfeitos. Então, o site ele vai gerar autoridade. Ele vai gerar consciência. Então, a pessoa tem que saber do que se trata. A pior coisa que tem é você anunciar a pessoa chegar até você e não saber do que se trata. E, por último, ele vai gerar paciência. Ele vai aumentar a paciência do seu cliente. Por quê? Porque a pessoa que ela está na internet, certo? A pessoa que te manda uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, se ela manda 8h30, ela quer que no máximo às 9 você responda. Quando a pessoa se cadastra no site, não. Ela tem paciência para que você responda durante o dia, certo? E por último, você vai criar os seus anúncios. Então, os anúncios, eles são como panfleteiros virtuais que trabalham 24 horas por dia para você, panfletando até mesmo dentro do banheiro das pessoas. Então, o seu cliente ele vai estar no banheiro, vai pegar o celular para ver uma rede social, vai ver um anúncio seu, convidando para receber uma primeira recompensa, e ele vai clicar nesse anúncio, certo? Então, esse é o último passo. Então, resumindo o método para você. Primeiro, direcionamento estratégico. Depois, pesquisa de mercado, recompensa atraente, criação de páginas e criação de anúncios. Então, como vai funcionar esse fluxo constante de novas pessoas interessadas? Seu cliente ele vai ver o anúncio, ele vai clicar, ele vai para o seu site, ele vai deixar os dados para receber uma primeira recompensa. A partir daí, vai começar o seu atendimento. Então, todos os dias você vai receber ou e-mails ou no seu WhatsApp contatos de pessoas interessadas no seu serviço. E aí você vai ter que atender essas pessoas. Como podemos te ajudar nisso? Certo? Então, como a gente... Claro que eu explicando aqui, já expliquei como funciona o método, expliquei por que funciona, mas se você realmente quer a nossa ajuda, você vai precisar não só do método, mas também do acompanhamento. Então, a gente pode te ajudar nisso através da nossa mentoria Clientes Infinitos, onde você vai aprender a criar um fluxo constante de novas pessoas interessadas todos os dias no seu serviço. Então, como funciona essa mentoria? Ela é dividida em 4 pilares. O primeiro pilar é o máquina de atração de clientes. Então, um método passo a passo de como você atrai novas pessoas interessadas todos os dias nos seus serviços,
certo? Então, esse método que já foi validado, que a gente já aplicou centenas de vezes em todo o Brasil, fora do Brasil, em 7 outros países, esse mesmo método, você vai ter acesso ao passo a passo. Além disso, você vai ter acesso também às mentorias semanais de direcionamento. Então, toda semana, durante um ano, a gente vai entrar ao vivo, se você quiser, para tirar as suas dúvidas em grupo. Então, você nunca mais vai se sentir sozinho, né? Sobre como você faz seu marketing, como você faz as suas vendas. Você nunca mais vai se sentir sozinho, certo? Pelo menos não enquanto estiver na nossa mentoria. O terceiro pilar da mentoria é o suporte individual pelo WhatsApp. Por quê? Por mais que a gente tenha as mentorias em grupo, às vezes você fica com vergonha, às vezes você não tem tempo para participar da mentoria ao vivo, às vezes você só quer tirar alguma dúvida mais simples pelo WhatsApp, pedir um direcionamento, pedir uma ajuda. Então, durante um ano, segunda a sexta, de 9 às 17, você tem suporte individual pelo WhatsApp. E a última parte da mentoria, quarto pilar, é a nossa escola de vendas. Então, você vai ter acesso a mais de 130 horas de curso, tanto para você aprender a atrair mais clientes, vender mais, ser mais reconhecido. Por exemplo, você vai ter um fluxo constante de novas pessoas interessadas só com máquina de atração de clientes. Mas você precisa vender para essas pessoas. Então, você tem, por exemplo, a nossa formação em vendas de alto valor, que é como você transforma curiosos em clientes de alto valor e como a gente faz vendas de até R$ 6.000 por telefone, para todo o Brasil e para fora do Brasil. Ah, Gustavo, eu estou vendendo muito, eu não estou conseguindo atender mais a quantidade de clientes que eu gostaria. Então, você tem, por exemplo, o profissional de alta renda, que é como você escala a sua hora, como você não depende mais da sua hora. Você vai ter palestras de alto impacto, formação em coach, um curso de aprofundamento na área emocional e relacionamentos, e todas as mentorias que nós já fizemos desde 2021, certo? Então, se você está até aqui, seja ao vivo, seja nesse vídeo gravado, assistindo aqui comigo, eu tenho um convite para você. A nossa mentoria de atração de clientes. É uma mentoria individual de 30 minutos. Essa primeira mentoria, ela é uma cortesia, ela é feita por telefone, né, comigo, onde eu vou te ajudar a descobrir o que pode estar limitando as suas vendas, definir o seu objetivo de forma concreta, criar um plano personalizado de como você atinge esse objetivo todos os meses. E ao final, eu vou te apresentar como a gente pode te ajudar nisso, certo? Então, se você tem interesse nessa mentoria, onde eu vou te ajudar a descobrir o que está alimentando as suas vendas, definir o seu objetivo, criar esse plano e apresentar como a gente pode te ajudar, você vai ter um botão aqui embaixo, certo? Onde você vai fazer sua aplicação e a gente vai entrar em contato com você para saber se esse é o seu melhor momento. Como a gente tem mais pessoas interessadas que vagas disponíveis, é importante que você preencha essa aplicação para a gente avaliar se este é o seu melhor momento ou não. Tá bom?